Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Coração Rubro Negro. E hoje eu vou trazer para vocês a galera do canal de placa falando aí sobre os piores treinadores que já passaram pelo Flamengo, né galera? Os piores treinadores aí que o Flamengo já teve, né? Começando aí pelo Domi e acabando aí no Vitor Pereira. Então, os técnicos que já passaram, eles vão fazer a comparação de quem foi o pior, né galera? Pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, galera. Dê essa moral aí, nos ajude a chegar a 2.000 inscritos, tá certo? E também deixe o seu like no vídeo e ative o sino da notificação, porque assim você nos ajuda a continuar com esse trabalho de divulgação de notícias do Flamengo, tá bom galera? Então vamos assistir aqui a galera do canal de placa. Olá, tá na tela então o nosso Sai do Muro, já que a gente tá falando de treinadores, né? Qual o pior trabalho recente de um treinador no Flamengo? O Simões lembrou aí é obviamente pós Jorge Jesus, né? Aí tem o pior, vai ter um só, e aí ruim e trabalho ok, vocês colocam quanto vocês quiserem. O Simões lembrou do Domi lá, mas assim, o time do Domenech teve algumas atuações legais, assim, goleada no Bahia. Briga por liderança no brasileiro. Pois como conceito... Jogo contra o Inter lá, ele tem... Mas não dá pra falar que foi um trabalho bom. Não. Mas tinha coisas ali que você falava, putz... E acho até que eram ideias que casavam com o que o elenco podia, muito mais do que o Vitor Pereira. Voltar o Domenech hoje, então por exemplo... puxar ele aí, o Formiga. Cara... Ruim, trabalho porque ok. Porque o ok é uma pior? pessoa só? Não, o pior é uma só. O trabalho ok você pode colocar quando vocês quiserem e o ruim também. Eu acho que você volta vencido aqui. É que eu acho que foi... Talvez tenha sido o de menos tempo, né? É que eu acho que foi no momento Depois talvez... do Paulo Souza, que é o pior... E do Vitor Pereira, comparado a Renato e Rogério, o Domenech foi o trabalho de menos tempo. Eu acho que ia sair coisa ainda ali. Diferentemente do Vitor Pereira, eu olho para... um tempo parecido. É que ele vem no momento que a pressão tá muito grande. Ah, né, e ele foi o pior cenário. Pós-Jorge Jesus é ele. Na oitava rodada, na décima do Brasileiro. Eu acho que o pior cenário era ele. Mais, não? Quem quer que assumisse pós-Jesus ia sofrer um bocado. Sim, qualquer um. No meio da pandemia, E ainda veio com a história do Chancela Guardiola. Eu acho que é um trabalho ok. Tá. Ok, mas eu vou aceitar os argumentos aí. E aí, Simões? Eu acho que é um trabalho ruim. Eu acho que é um trabalho ruim. É assim, me dói porque ali só vai ter o pior e do lado dele vai ficar caras que foram muito piores que ele. Mas pra mim é um trabalho ruim, assim. Eu acho que é um trabalho ruim com muitas desculpas. Eu acho que ele tem várias desculpas pra dar. Ele pegou o time depois de uma pandemia, o estádio vazio, assim, no início da pandemia. Então, assim, era tudo novidade, né? Estádios vazios. Ele foi demitido, ó. O Domi foi demitido na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, né? 18. Ele foi demitido quase um turno. Ele ficou quase um turno. Ele foi demitido Ele ficou com quase um um turno. turno. Mas o Flamengo ficou em que... Tava lá em cima. Tava em quarto, quinto. Por aí. Tanto é que o Rogério consegue ser campeão depois. Eu acho que assim, acho os que rivais do Flamengo ali com o Domi, por exemplo, você não tinha o Abel no Palmeiras, você tinha o São Paulo ali no Galo, mas assim, era um campeonato pro Flamengo ganhar meio que de braçada, o Brasileiro de 20. Ganhou no sufoco. E o Brasileiro e não ganharia com o Domi. Não ganharia com o Domi. Então eu acho que é um trabalho ruim. Tu acha que não ganharia? Eu tenho certeza que não ganharia. Certeza que não ganharia. Com o Domi não ganharia. Quando o Domi sai, assim, o Flamengo tá tomando goleada de todo mundo. O Flamengo tomou 5x0 do Del Valle, tomou 4x1 do Galo, 4x0 do Galo, 4x1 do São Paulo em casa. Do Diniz. Do Diniz. Não dá pra ficar. Não dá. E aí, vai de ruim com o Simões ou trabalho ok com o Formiga? Então, é que eu acho que Ele falou bem mal da diretoria, né? Eu acho que é uma sacanagem com o Rogério, o trabalho ok. Eu acho que o trabalho do Rogério foi bom. Eu também acho. Eu acho que, enfim, né? Mas acho que ali tem uma limitação de arte, vai botar. Porque o nome seria ok e o porque Rogério se tivesse o trabalho do Rogério bom, eu acho que caberia um Domi ok. Como o Rogério vai ficar no ok, eu acho que o trabalho do Domi é ruim. Porque o trabalho do Rogério foi melhor que o do Domi. Aí vocês que mandam. Então você vai junto com o Simões. Vou junto com o Simões. Então trabalho ruim, então, do Domenech. Vou puxar o próximo, então. Você falou do Rogério, então vamos com o Rogério, então. Ok. E aí? Eu acho que o ok Acho que é muito ok. Eu acho que tem que ser bom. Eu acho bom. que tinha que ter uma caixinha pro Rogério bom. Porque eu acho que o trabalho do... Inclusive, você tem que lembrar, o Flamengo só é campeão brasileiro por uma modificação do Rogério Ceni. O Rogério meteu o dedo no time e falou, não tá funcionando arrojada, assim, não foi e eu uma vou modificação. fazer. Puxou o Arão pra zaga, porque entendeu, se ele tivesse entendido isso, talvez o Flamengo pudesse ter seguido na Libertadores. Sim. Ele entendeu que nem o Gustavo Henrique, nem o Léo Pereira, naquele momento, não podiam jogar. E a zaga era os dois, né? Ele tinha que jogar pelo menos um ainda. O que ele fez? Puxou o Arão pra zaga e meteu o Diego. O Diego, que primeiro é muito volante. cornetado
pela torcida do Flamengo, acho que até alguns até de forma injusta, ele botou o Diego, então foi uma mexida do Rogério. O Flamengo foi campeão por causa da mexida do Rogério. A partir dessa mudança, o Flamengo acho que só perde um jogo pro Atlético Paranaense fora. E empatam os dois e o São Paulo. Fora, São Paulo última rodada. E perde pro São Paulo mais um técnico campeão demitido pela diretoria do Flamengo. Exatamente. E assim, então, e ele então, assim, eu acho até injusto pro Rogério. E ele é muito injustiçado. Quando ele cai, ele é muito injustiçado. Ele cai no início de Brasileiro. Na época tu não era fã, não. Não, então, eu gostava do trabalho, eu sempre achei que ele tinha que ser demitido quando ele foi demitido. Eu acho que não tinha mais. Já campeão. E o... Não. Em 21. Sim, já campeão. Eu acho. Não. O que eu falava é o seguinte: eu acho que o trabalho tinha elementos que você poderia até não renovar com o Rogério. Acho que tinha elementos. Porque ele fez. Mas ele, do mesmo jeito que ele fez coisas boas, ele fez coisas ruins. O início... Como, por exemplo, insistir com o Gustavo Henrique. Foi o início dele é ruim. O início dele é ruim. O Flamengo parecia ali que o Flamengo não ia nem brigar pelo brasileiro. Aí ele acha o time. Aí ele bota o Diego. O Flamengo arranca, ganha de todo mundo. Começa 21 muito bem. O Flamengo ganha os 3 primeiros jogos da Libertadores, ganha o Carioca com certa facilidade, ganha a Supercopa nos pênaltis contra o Palmeiras do Abel. E aí vem a Copa América. Aí ele perde Gabigol na seleção, ele perde Arrascaeta, ele perde Everton Ribeiro, Arrascaeta, o Bruno Henrique, se não me engano, machuca, Rodrigo Caio machuca, e ele não tem time pra jogar. Aí ele começa a perder jogo, obviamente, porque o elenco do Flamengo era questionável naquela época, e ele é demitido sem ter os principais jogadores. Tá, e o Renato Gaúcho? E o Renato Gaúcho? Nessa linha aí de chegou, né? Eu acho que a gente precisa ser justo, assim, uma coisa com... Não importa como começa, como importa como termina. Eu acho que, assim, se ele é campeão da Libertadores, a avaliação era completamente diferente. A gente entende hoje que ele toma um baile na final, porque realmente o Abel é muito mais treinador que o Renato. E baile é forte. assim, né? Baile é forte. No primeiro tempo eu acho que o Flamengo nem joga. O Flamengo tem mais chance de gol que o Palmeiras nessa final. No segundo tempo. Não, no jogo. Eu acho que taticamente ele é surpreendido, ele não sabe nem de onde vem o gol do Veiga. Você vê no eu jogo, acho que ele não sabe nem de onde aparece. Você vê no jogo, você vê que é um time bem treinado e um time mal treinado. Exatamente. Beleza. Beleza, isso eu concordo. Mas até chegar lá, a gente Mas não foi baile. Tiveram momentos em que a gente falava de encantamento do Flamengo, se este Flamengo estava encantando tanto quanto ou mais que o do Jorge Jesus. Porque teve uma sequência realmente avassaladora. Injusta, né? Também. A comparação, uma análise justa. Acho ela exagerada, mas realmente retomava que era ali. uma coisa de quem via melhores momentos. Porque várias dessas goleadas, o Flamengo poderia ter tomado a goleada. Mas o Flamengo ganha de 5x1 do São Paulo. Houve então. O Flamengo ganha de 5x1 do São Paulo, que aos 34 o Flamengo tá perdendo o jogo. Tava perdendo o jogo. Mas o Flamengo e o Olímpia, que foi no Paraguai, o Flamengo poderia ter tomado 3x0. Não, tá 1x0, tá 1x0, o Felipe Luiz é expulso e o VAR manda voltar pra dar um pênalti. Então vira 2x0. Dito isso, eu acho que o grande problema do Renato foi morrer pela boca. Quando ele fala que tendo um elenco de 200 milhões, ele teria obrigação de ganhar tudo e jogar bonito, ele já jogou uma pressão pra cima dele que ou ganha ou ganha. Não tem como. Não existia assim, avaliação do trabalho do Renato com este time do Flamengo que não fosse ganhar. E pra ser justo, ele jogava bem. O Flamengo tinha um futebol exposto. Tinha lampejos. Eu acho que era um pouquinho mais do que lampejo. Eu acho o trabalho ok. Eu acho injusto dizer que é ruim. Ruim é pesado. Eu acho ruim. Daqui a pouco a gente vai falar de uma bola do Michael. Eu sei, cara, mas o sorteio do Flamengo na Libertadores é uma aberração. Daqui a pouquinho vamos falar de PSG. O caminho do Flamengo é muito fácil, pô. Muito fácil. O Flamengo não conseguiria perder pro Olímpia, assim, nem se quisesse. Eu acho que botar ruim, eu acho muito grave, porque vai entrar no ruim um dos dois ali. Ou o Paulo Souza ou o Vitor Pereira. Exatamente. Então, assim, se a gente tivesse a caixinha do bom, ficaria Rogério no bom. Mas daí fica fácil. Não, porque eu acho que não. Porque daí eu acho que fica injusto. Não, é porque eu acho que aqui a gente vai estar, como diria a Xuxa na música, a gente vai estar juntando laranja com banana. Porque se tivesse o bom, aí caberia o Rogério no bom, Renato e Domi no ok e os outros no ruim. Que se lascou nessa brincadeira foi o Domenech, que vai estar junto com um trabalho horroroso. E o trabalho dele foi horroroso. Mas o Renato junto com o Rogério é injusto pra mim também. Então, é injusto. Mas eu acho que... Mas pra mim é mais injusto o Renato estar junto com o Rogério do que junto com o Domi. Não acho não, gente. Então, pelo sabe amor de qual Deus. Mas o problema é o Paulo Souza ou o Então, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. De jogos, você, nessa formatação aí... brasileiro, gente. Ele podia ter sido campeão da Libertadores. Mas não foi. Porra. Peraí, só um minuto. Nessa formatação aqui, a gente tem que escolher o que é mais injusto. Botar o Renato ao lado do Rogério, que aí sobe o trabalho do Renato. Não, mas dentro do ruim tem níveis de ruindade. Não, aí não tem. Na hora do print não tem. Na hora do print não tem. É só botar a decisão aqui é o seguinte. Fala o que é mais fora do padrão?
subir o trabalho do Renato para ele ficar junto com o Rogério, Finalista de Libertadores. ou descer o trabalho dele para ele ficar junto com o Paulo Souza ou Vitor Pereira. Porra, eu acho que é melhor Eu também, equiparar por ele isso ao é que eu Rogério. acho que ele tem que Me equiparar o convenceu, Rogério. me convenceu, Hã? tá bom. Muito Me obrigado. convenceu. Tá, Você é então... meu ídolo, né? Ah lá, chupa. E aí, então? Aí é Paulo Cara, eu Souza... tenho dúvida. Isso aqui é briga de cachorro grande. Cara, eu acho que... Até ontem eu senhores. tinha muita certeza que era o Paulo Souza. Hoje eu já não Escolha, acho. só pra quer avisar, morrer a afogado gente ou vai- queimado. É A igual. gente vai falar de PSG ainda, tá? Eu acho que a No- gente, no deve- pique, eu acho que a então, gente bora. deveria fazer um motim e meter 2 piores. Até porque é tudo... Eu botaria 2 piores. Ó, Cara, o que a gente vai fazer aqui jornalisticamente é um erro. Sim. É um erro. Produção, a gente e vai aí, equiparar produção? coisas que não são equiparáveis. É um erro. Não está permitido. Sabe por que eles não permitem? Porque a cara que tá lá não é deles, exatamente. no print. A É gente por isso fala que aqui eles não agora, ó, permitem. o pessoal que tá acompanhando. É por isso que ele não Então, permite. então, Pinheiro, Sendo assim, eu não- Nicolas, Então não começa. Vitória. Sendo aí, ó. assim, eu não vou votar. O print não tem áudio, né? O print não vem. O print mais não sem tem áudio. Então não Sendo começa. assim, eu não Vota voto, no não. Lula. Não Eu vou vota. votar. Não vota. Vitor Pereira é o pior. É o pior. O Paulo Souza, que é horroroso, horrível, horroroso. Ele tinha 2 aspectos que ele ganhava quer dizer, ele ganhava pra ser o pior do Vitor Pereira. Um era a invencionice, né? De Everton Ribeiro lá. Ontem acabou, o Vitor Pereira, porra. Qual foi a invenção de ontem que você considera invenção? Você mesmo? quer em ordem alfabética, numérica ou... Alfabética, não é alfabética. Porra, cara. Vamos começar do gol, então. Cebolinha O de ala Santos, deu certo. o Santos entregou o ano inteiro. Aí ele pega um pênalti contra o Vasco, faz uma Não, mas partida peraí, ok, um é barrado. goleiro no gol não é uma invenção. Ele botou um goleiro no gol. Ele Ele só tirar o trocou a Não, peça. pô, não, Você peraí, tira- peraí. Não, mas essa tá de brincadeira, pô. porque ele tá equiparando a botar o Everton Ribeiro de lateral de Não, esquerda, eu não trocar cheguei, o goleiro, calma, pô. calma. Calma. Não tá, Trocar já o tá- goleiro não é invenção. Tá ansioso. Dependendo do Vamos contexto. falar de PSG daqui a pouco. Então, pra agilizar. Aí não do para horário. com isso. É Eu por já sei que agilizar. a gente vai falar do PSG. O O goleiro não é invenção. goleiro- Posso resumir rapidinho? Vai. Hoje a gente tem elementos para dizer que os jogadores não gostaram do trabalho do Paulo Souza. Sim. Sim ou não? Sim. 100%. Todos 100%. temos. Os jogadores falaram sobre isso. Sim. Né? O Paulo Souza quase acabou com a carreira do Felipe Luiz. Eu olhei e falei, cara, o Felipe Luiz não dá mais para jogar. E do Davi Luiz. E depois fez uma temporada fantástica. Ok. E o Flamengo era péssimo. Os jogadores hoje gostam do Vitor Pereira e o Flamengo é péssimo. Eu acho que pra mim definiu. O Vitor Pereira é o pior, pô. Se você tá jogando com alguém que você não gosta, A gente mudou que em em 3 tese, dias, foi bem. que em tese você não tá fazendo, não tô nem falando fazendo força pra derrubar, mas não tá se dedicando pra salvar, certo? E tá uma porcaria, com quem você tá correndo pelo cara e tá uma porcaria, o Vitor Pereira é o E o pior. Paulo Souza tinha o mínimo de resultado. O Paulo Souza passou com uma das melhores campanhas Você foi bem, da Libertadores. Paulo, O Paulo Souza. Obrigado. E o Paulo Souza Muito não boa. pegou um time campeão, né? E não Ainda pegou o tem time isso. campeão. Não, aí é Vitor Pereira. Agora é o seguinte, muito Vitor senhores. Pereira. Mas vem cá, e as invenções? Ó. Falta um monte de nome aí. Porra, ele não usa o Matheus Gonçalves depois de usar Não, em não todos usar os o Matheus jogos. Gonçalves era caso pra demissão. Ele Eu mete saber Igor da Jesus, escalação, tira Gabigol, eu estou falando da Arrascaeta. escalação Igor Jesus é o que não titular. é invenção. Vai lá. Igor Jesus não é invenção. Não, vai, beleza. O França de titular não é invenção. Não jogou mal, mas tudo bem. Mas é invenção, ou não é? Não sei. O Dentro da ideia dele, eu não Cebolinha sei. de ala esquerda não é invenção. Foi o melhor em campo. Mas tudo bem, mas foi invenção ou não é invenção? Não sei. Ô, Não gente, dúvida, agora é o não seguinte, sabe. agora é o seguinte, todo mundo olhar pra Na câmera. Europa isso é comum. Todo mundo olhar pra câmera pra tirar aquele print gostoso. Não, tira. Aí, Bom, galera, tá aí. Essa foi a votação aí da galera do canal de placa dos piores treinadores aí do Flamengo, né? Então ficou aí o Vitor Pereira como o pior, galera. Sei lá, né? Cara, tanta coisa junto aí. É Paulo Souza, Domenech, Vitor Pereira, né? Rapaz, é difícil escolher um pior, né? Mas se eu fosse votar, cara, eu escolheria... Cara, eu acho que o Domi foi o pior de todos aí, né? O Domi. Domi era terrível. Mas a galera escolheu aí o Vitor Pereira, tá certo, galera? Pedir a você que ainda não é inscrito no canal, galera, nos ajude aí a chegar a 2.000 inscritos, tá certo? Também deixe o seu like no vídeo para dizer que gostou, tá bom? E ative o sino da notificação, porque assim você fica por dentro de todas as notícias que lançamos aqui do Flamengo, tá bom? Então, até o nosso próximo vídeo aqui no canal Coração Rubro Negro.